Bom, agora a gente fala sobre a primeira das encíclicas emitidas pelo Papa Francisco. São 4 no total e essa ele fez com uma parceria muito especial com o Papa Bento XVI. A Maria Tereza Lima traz mais detalhes para a gente e também um convidado. Vamos ouvir. Olá, hoje a gente vai aprender um pouco mais e entender melhor sobre a encíclica Lumen Fidei, que começou a ser escrita por Papa Bento XVI e finalizou agora com o Papa Francisco. E a gente vai conversar agora com Dom José Francisco, bispo de Ipameri, para entender um pouco mais. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, alegria poder estar aqui. Dom José, explica um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre o que fala essa encíclica. Como o próprio nome diz, é a luz da fé. De fato, como foi dito, o Papa Bento XVI já tinha escrito as outras 2 encíclicas sobre o amor e sobre a esperança. E aí, 3 meses depois do Papa Francisco assumir o pontificado, ele dá continuidade àquilo que Bento XVI já tinha iniciado a escrever, praticamente pronta, que é sobre a fé, a luz da fé. A fé como um dom de Deus, a luz no caminho que nos ajuda a viver e viver bem. E falando sobre isso, de que forma a Lumen Fidei aborda também o papel da família hoje em dia e as tradições dessa transmissão de fé cristã? Exatamente. A fé, que é um dom de Deus, ela é transmitida através da tradição, dos sacramentos, especialmente através da família, que recebe também como um dom, para que os pais possam ensinar os seus filhos, os adolescentes, crianças e os jovens, no mundo que perpassa, sim, por momentos difíceis, sobretudo em relação à questão do relativismo, mostrando a todos que, de fato, a fé é um dom que ilumina toda a vida humana, e especialmente na família, no relacionamento do pai com a mãe, no relacionamento dos filhos, sobretudo levando todos a uma experiência de Deus para que assim possam viver bem em família. E fala muito também sobre a fé ser vivida e testemunhada. De que forma esse impacto também isso impacta também para nós cristãos, principalmente nessa era de redes sociais? Verdade é que a fé não é somente um dado privado para mim, mas a fé como um dom deve ser vivenciada, testemunhada, não para aparecer, mas sobretudo para glorificar a Deus e ajudar a humanidade a viver melhor. Portanto, nesse momento em que nós vivenciamos essa experiência também de redes sociais, ao invés de ter medo de vivenciar neste mundo, ao contrário, nessa plataforma digital somos capazes também de dar uma resposta de fé a este mundo, levando a boa notícia. Jesus dizia que aquilo que nós ouvimos em privado, ou seja, no ouvido, que foi falado, que a gente deve pregar através dos telhados. Como essa visão também pode renovar o nosso compromisso das comunidades ao redor do mundo atual? Porque justamente a fé, ela vivenciada, ela tem uma incidência na realidade social. A própria Escritura diz que é fé e vida, não é uma dissociação entre a nossa vida cotidiana. Portanto, o nosso testemunho deve ajudar a humanidade a viver melhor, sobretudo em relação à justiça, à verdade, ao bem, né? Vivenciado em meio a tantas situações que os homens e mulheres vivem, sobretudo numa era em que há muita perseguição, muita guerra, muita dificuldade de se viver. Então, a palavra de Deus se apresenta como uma realidade que nos ajuda, através da fé, a renovar a nossa esperança. E como diz o próprio apóstolo Paulo, a esperança não decepciona. A gente acaba de nos despedir agora, né, do Papa Francisco, e eu queria trazer um pouco para a fé diante do sofrimento e da dor, como ela consola e fortalece a gente também. O apóstolo Paulo vai nos dizer assim: se nós participamos do sofrimento de Cristo, seremos consolados. Se nós morremos com Cristo, iremos ressuscitar com Ele.
E essa palavra, de fato, não somente é consoladora, mas ela é verdade que nos fortalece. Nós estamos celebrando a festa maior da fé católica, que é justamente a Páscoa do Senhor. E justamente nesse momento de celebrar a Páscoa do Senhor, o Papa Francisco celebra a sua Páscoa definitiva. E nesse sentido, para todos nós, cristãos católicos, renovamos a nossa certeza maior, que é a ressurreição do Senhor. Uma fé que é vivenciada, testemunhada agora, não para frente, depois, em outro momento, mas agora a nossa fé ganha um sentido maior, sobretudo na certeza da ressurreição do Senhor. É isso, e a certeza que a gente tem é que sem fé a gente não é nada. Eu agradeço muito a participação do Dom José Francisco e eu volto agora ao estúdio. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado também ao Bispo.